Peço ao secretário que faça a leitura do resultado dos votos apurados. Homenageado com o título de honra ao mérito, Comercial Três Maninhos Limitada, Geraldo Elizabeth Teixeira, Geraldo Kennedy Batista, Kelly Alves Rodrigues da Cunha, Marzan Tadeu Rodrigues, Pedro Rodrigues de Paula, Pedro Henrique Ferreira, Vieire Rabelo Limitada, William Lobato da Silva, todos aprovados por 9 votos favoráveis e 0 contra. Título de cidadão honorário. Senhores, senhor Jordano José da Silva, senhoras Lucinédia Dias da Silva Carolino e Marilene Conceição Almeida. 9 votos favoráveis e 0 contra. Como acabou de ler o secretário, todos foram aprovados por unanimidade. Peço ao vereador José Aparecido, Zé Neca, que faça a leitura da sua indicação. Boa noite a todos, companheiros, imprensa, plateia. Inclusive, tem um instrutor de uma escola, da autoescola, líder, João Batista, que tem um projeto de educação, educação no trânsito, que ele está desenvolvendo nas comunidades e principalmente pedindo apoio da gente nas escolas. E ele ficou até de vir aqui na Câmara mostrar esse projeto dele. E a gente, eu, todo mundo, a maioria dos vereadores aqui, estão sempre tendo uma reclamação, pedindo para botar saliência em ruas. E vem eu novamente pedir, a pedido dos moradores da rua Olegário Bernardes Amorim Filho, no bairro Esplanadas, pedir saliência para aquela rua. Os moradores já têm comércio e já está acontecendo acidentes lá. E eu achei até interessante, esse instrutor da autoescola líder, com esse projeto para desenvolver e educar, principalmente nas escolas, os meninos de escolas, para já quando entrar na habilitação, já ter essa consciência de velocidade mínima na escola, na rua, ser de 40 quilômetros. E eu fiquei até de fazer uma ligação para ele vir aqui mostrar esse projeto para a gente. E hoje não consegui falar com ele, não. Mas eu gostaria. Então, eu venho mais uma vez pedir que seja colocado saliência. E está sempre colocando, nós estamos brigando, principalmente no asfalto. Ali, esses dias, era para ter uma reunião com o Detran, não sei até que pé que está isso, com relação a velocidades dos veículos, principalmente no asfalto. Então, a gente está sempre reclamando e não tem, sempre tem, a maioria dos pedidos com relação a saliência e velocidade nas ruas. Sempre envolvendo acidente, e principalmente acidente, e pessoas perdendo a vida aqui na nossa cidade. Companheiro, você permite uma parte aí? Pois não. Um assunto que a gente vem batendo a mesma tecla aqui. Lagoa da Prata, nas proximidades ali de Lagoa da Prata, existe vários quebra-molas. Japaraíba, Iguatama já conseguiu até perto daqueles fornos ali, daquela cal que tem ali, cal, me parece, sei lá, conseguiram. E nós, em Arcos aqui, continuamos de porteiras abertas. Por essa velocidade desse pessoal que vem de fora, que transita aqui, que atravessa a nossa cidade. Eu acho isso um absurdo. Eu acho que a gente tinha que unir, brigar mais por isso, que é um absurdo a gente não conseguir uns quebra-bola nesse asfalto aqui, que é uma BR de um trânsito
incalculável, que veio de todas as partes e com máxima velocidade, colocando em risco ao pessoal, pessoas de Arcos, principalmente, né, de Arcos, da nossa cidade aqui, porque nosso trajeto aqui é de bairro a bairro, enquanto eles transitam aqui de um lado para o outro, de sul a norte, e na realidade colocam nossas vidas em risco. Pedestres, pessoas que trafegam com seus veículos ali, devido às suas altas velocidades que impõem, né, dentro da nossa travessia aqui. Até gostaria de cobrar mais uma vez, até agradeço a parte aqui do nosso grande presidente, que é uma pessoa dinâmica também. Só ver como que está, senhor presidente. Ô, vereador, até oportuno, eu te peço uma parte, abrindo as correspondências aqui agora, o DENIT enviou para a Câmara aqui, vou até fazer a leitura agora, peço uma parte, vereador Zé Neco. DENIT, Ministério dos Transportes, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, Superintendência Regional do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, 16 de maio de 2012. Ofício número 190, 2012, do Gabinete da Secretaria do DENIT. Ilustríssimo senhor Jamir Soares dos Reis, presidente da Câmara Municipal de Arcos. Referência do ofício número 35, 2012, de 9 de maio de 2012. Senhor presidente, em atenção ao ofício em epígrafe, que solicita a tomada de providências visando a diminuição de acidentes na rodovia BR-354-MG, no perímetro urbano do município de Arcos, informa esta superintendência que o segmento em referência se encontra em contrato de conserva e manutenção, através do edital número 464/2011, o DENIT está providenciando a contratação dos serviços, com os quais poderemos atender às reivindicações dessa Câmara. Informamos ainda que existem alguns recursos sendo analisados por nossa Procuradoria para posterior assinatura do contrato. Coloco-nos à disposição para qualquer esclarecimento necessário. Atenciosamente, engenheiro Álvaro Campos de Carvalho, Superintendência Regional do Estado de Minas Gerais, substituto. Então, eu não tinha abrido as correspondências aqui, quando o secretário fez, mas eu abri aqui e é o ofício que eu fui até lá na superintendência, o Sebastião Donizete, e o engenheiro substituto, o senhor Álvaro Campos de Carvalho, comunicou que está tomando as providências, igual vocês acabou de ouvir, para contratos, já tem alguns recursos, e para estar nos atendendo. Então, essa é a resposta que vai ficar aqui. Depois, se algum vereador quiser conhecimento, do ofício que a Câmara levou até lá na secretaria lá do DENIT. Em tempo, senhor presidente, eu gostaria só de convidar. Pois não. Parece que o convite não chegou aqui, porque não foi lido na pauta do dia, mas foi enviado. O aluno ficou de entregar. Amanhã nós teremos o projeto tutoria na Casa de Cultura às 19h30. Então, eu convido todos os meus companheiros, né, a imprensa, para estar lá presente, porque esta casa, quando ela reporta a votações para instituições educacionais, sempre é muito bem-vinda. Às vezes são muito esquecidas para alguns eventos. Então, é um cuidado que a gente tem, eu como consultora da ETFG. Então, amanhã nós teremos um projeto de tutoria e eu faço o convite a todos os meus companheiros, tá? A pessoal aqui presente, para estar na Casa de Cultura. Obrigado. Volta a palavra, vereador Zé Neco. Aí, o que eu estava falando sobre o instrutor, eu achei válido, inclusive ele citou o nome do seu, Pedro César, que vai te procurar com respeito a esse projeto de educação, principalmente nas comunidades e nas escolas. Eu acho que é por aí que os pessoal vão começar, já os futuros motoristas, já com essa ideia, já na cabeça e na mente. A gente que já está viciado, muitas vezes a gente não sabemos disso. Então, isso aí é o que eu tinha para dizer, e que a gente está sempre colocando. Sempre um controle de velocidade na nossa cidade. Só isso, muito obrigado. Senhor presidente. Vou parar o vereador Pedro César.
Como o vereador fez referência ao meu nome, e quanto a este assunto de trânsito, eu gostaria de lembrá-los de que tive a oportunidade, alguns meses atrás, de participar do chat no Portal Arcos, e naquela ocasião eu discorria sobre esse assunto, e eu até pedia aos instrutores das autoescolas que inserisse dentro da sua programação, dedicasse um tempo mais àqueles alunos, no sentido de que se praticasse aqui em Arcos, no nosso trânsito, a gentileza, porque o que falta bastante nos nossos condutores é gentileza. Muitas das vezes a pessoa, ele para ao lado de um carro para estacionar numa vaga, ele engata a marcha ré, ele dá a sinalização de sentido, mas quem vem na sua retaguarda não tem a gentileza de parar e esperar com que essa pessoa efetive esta manobra. Portanto, o que falta nos nossos condutores, e falta também por parte das autoescolas, é inserir dentro dos cursos de formação esta questão da gentileza no trânsito e respeito ao pedestre. Principalmente, não tenho nada contra os condutores de motocicletas, mas há de se lembrar o perigo que ocorre quando nós, condutores de carro, a gente para na faixa de pedestre para dar a oportunidade da pessoa fazer a travessia com segurança. O motociclista vem na nossa retaguarda e muitas das vezes ele ultrapassa pela direita, e quando a gente para fazer um benefício ao pedestre, corre-se o risco da gente colocar essa pessoa, às vezes, em condição de ser acidentada. Portanto, o que precisa de unirmos Polícia Civil, Polícia Militar, os instrutores das autoescolas, é inserir, é incutir isso na cabeça dos nossos condutores, que a gentileza não custa nada. É preciso até que desenvolva, e nós podemos até trabalhar nesse sentido, um slogan: seja gentil no trânsito, porque é uma indelicadeza enorme por parte dos nossos condutores. É o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. O outro assunto, senhor presidente, para encerrar minhas palavras, eu sensibilizado com a necessidade e aí a urgência daquele projeto que se deu entrada hoje, que era um anseio de todos nós, no sentido de implantarmos aqui um braço do Instituto Federal de Minas Gerais. E graças a um esforço considerável do nosso prefeito e com o apoio do deputado federal Reginaldo Lopes, nós tivemos a grata satisfação de ter este convênio assinado. E por parte da PUC, a cessão do espaço para que ali se instalasse esses dois cursos. Portanto, o município precisa dessa autorização legislativa para promover este processo seletivo para a contratação dos professores, e tendo em vista que nós temos um recesso no mês de julho, nós temos muitos assuntos para tratar. Eu gostaria, se o senhor presidente entendesse por bem, e se os vereadores integrantes das duas comissões sensibilizassem com esta necessidade, com esta urgência, para que esse presidente realizasse uma reunião extraordinária, para que pudéssemos, ainda hoje, votar em primeira votação, e na próxima reunião a gente sacramentaria esse projeto. É o que eu tenho a dizer, e eu peço ao senhor presidente para que avalie o meu pedido. Palavra, vereador Zeneca. Palavra franca? Novamente, boa noite, gente. Eu tive esse final de semana fazendo uma caminhada, sempre, geralmente no final de semana eu faço uma caminhada, e tive lá no Rastro São Pedro. Acho que poucas aqui na cidade nossa, alguém já viu falar nesse Rastro São Pedro. Eu nasci e fui criado lá nessa região, e encontrei lá, algumas pessoas devem estar sabendo, que o pessoal está praticando aquele, não sei se chama rapé, aquele de escalar as pedreiras. E encontrei gente
de fora, gente que viajou 400 quilômetros, Belo Horizonte, Divinópolis. Não encontrei ninguém de Arcos. É incrível, muita gente encontrando. Inclusive, eles disseram para a gente que já veio gente até de outro continente aqui em Arcos, e ficaram maravilhados com as coisas naturais. A Marlene está por dentro dessa área, que ela também participou das minas e mares e grutas de Minas. E eles estão precisando de apoio. Nós tivemos aqui todo dia, de vez em quando nós falamos, eu até falei aqui com relação à conservação das estradas, e outro dia eu citei um exemplo aqui, que as estradas nossas, principalmente lá eu vi o pessoal colocando resto de construção para tapar buraco de estrada. Eu achei isso uma vergonha, mas ainda continua a mesma coisa e está lá do mesmo jeito, que esse final de semana eu estive lá, e ficou da mesma maneira. E muita gente não conhece, e o pessoal está clamando para a preservação daquilo, que lá tem uma nascente bonita, uma nascente de água, não é uma só lá. E eu observei uma coisa, que eu nasci lá naquela região, e quando brota a água daquelas pedreiras, está saindo muita resto de pedra, parece perfurando pedra, e cai e está tampando, parece que está tampando aquelas nascentes de água. Que já observei isto, e eu estava observando esse final de semana, e o pessoal cobrando, e que sai muito, acho que na perfuração, lá de perfurar, vai descendo e vai tampando. Inclusive, nasci lá, fui criado lá até 10 anos, quando eu vim para a cidade, e tinha muita gruta, a gente pescava naquelas grutas, e hoje elas acabaram, continha água o ano todo, e acabaram. Eu acho que na perfuração, parece que está descendo o resto daquelas pedras, e está tampando essas águas que existiam lá, e a água está diminuindo. Eu acho que era interessante a gente pensar um pouquinho nisso e preservar isto. Nós tivemos reunido no início do nosso mandato com relação a esse ROIT, que a gente está acabando com a nossa mineração, e a gente ficou, e parece que esse tempo ficou parado. E nós precisávamos de brigar um pouquinho a respeito disso, que estão levando nossos minerais e está deixando um buraco para a gente, acabando com as coisas belas da nossa cidade, e não está ficando nada disso, e está ficando muito pouco para a nossa cidade, né? Para a nossa cidade, nossa região, e não é só aqui, a cidade de Painhas também, que pertence à mesma região. Acho que a gente tinha que olhar um pouquinho sobre isto. Tá? Então, o que eu tinha a dizer é isso, e gostaria que meus companheiros também se sensibilizassem. O Vilmar, que está ali junto com a gente, a Marlene, que participou dessa proteção lá das grutas, mares e grutas de Minas, tem muita, de vez em quando a gente dá no asfalto, a gente vê as plaquinhas disso, e aí ninguém, parece que está um pouquinho parado. Então, é só isso que eu tinha para dizer com relação à nossa reunião. Muito obrigado e boa noite. Senhor presidente. Palavra, vereadora Marlene. Eu gostaria de reiterar sua fala, meu companheiro. Quando nós propusemos aqui, fizemos indicação, o meu companheiro Vilmar fez indicação para a criação de uma Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Eu fiz a proposta de dividir a Secretaria de Esporte e Turismo e Lazer, fazer uma divisão dessas pastas em duas, foi justamente para organizar as políticas públicas, porque hoje nosso município tem um potencial turístico muito grande, falta organizar dentro das políticas públicas. Nós tivemos um início, quando eu estava responsável pela pasta, eu, Danilo, mas de Formiga, Córrego Fundo, Pimenta, toda essa região
nós criamos, demos o primeiro passo, foi para a criação do Mar de Minas, Circuito Turístico Grutas e Mar de Minas. Porque hoje, nenhuma viabilização de recursos do turismo não se faz se não houver, se o município não pertencer a um circuito. Foi o primeiro passo. Mas não tive tempo de regulamentar algum planejamento acerca do turismo, até porque muitos ainda não acreditavam no potencial turístico que nós temos. Quando o meu companheiro Zeneca disse sobre a questão do esporte, do turismo ecológico, que ele deparou lá no Raça São Pedro, eu volto a dizer do nosso potencial turístico, não só nas nossas pedreiras, onde há a prática do rapel, como também na Usina Velha, que tem um potencial enorme para a prática do esporte de aventura. Porque lá tem água, lá tem árvores, então tem toda uma estrutura. Então basta regulamentar o esporte de aventura e o turismo ecológico. Que nós temos aproximadamente, quando foi feita uma pesquisa, tem aproximadamente 500 grutas aqui dentro do município de Arcos. 500 grutas. Então, é um número significativo e eu acho que as futuras gerações participarão desse projeto e nós temos que dar o pontapé inicial para organizar com bastante propriedade as políticas públicas do turismo. É muito grande. Então, eu concordo com você, Zeneca, e sou solidária à sua preocupação, que realmente nós não podemos mais nos ater naquilo que existe. Nós temos que buscar outras fontes ricas para retorno para o município, e o turismo é uma delas. País está explorando isso muito bem a partir da criação do circuito. Então, a ideia da FENECAL, quando nós lançamos, País foi e agregou. Então, eles estão explorando muito bem o turismo. Então, a prova que o nosso potencial é muito grande, porque a Arcos possui essas riquezas naturais. Quando disseram sobre a questão do nosso minério, então, graças a Deus, já tem gente suscitando discussões e brigando para os royalties da mineração. Eu tive a oportunidade de estar no gabinete do Aécio essa semana e conversando com o Ricardo, e ele estava me mostrando os projetos alusivos à nossa região, né? E um dos projetos em pauta da briga maior são os royalties do minério. Então, fiquei satisfeita, sem contar que outros parlamentares já estão também estimulando, já está suscitando discussões e já bem avançada nessa questão. Em tempo, eu gostaria de deixar aqui registrado nosso agradecimento ao senador Aécio, que está destinando uma subvenção para a nossa Santa Casa, e o Ricardo Cipriano já marcou para a gente consolidar as documentações, dia 22, em Belo Horizonte, onde nós teremos, se Deus quiser, um retorno bem favorável de 200 mil, já vai minimizar um pouco o impacto da dívida. E também agradecer Diego Andrade, que eu tive a honra de estar com ele, não por afinidade de política somente, mas de uma amizade que eu tenho com a mãe dele, e ele também vai estar empenhando para já me pediu o projeto para uma reforma da Santa Casa, de uma ala mais emergencial. Então, a gente vai sentindo novos ares. Não que ele teve votação significante aqui, de jeito nenhum, mas por questão de amizade que a gente tem,
E é um promissor, né, um político promissor, que eu tenho, muito jovem, que eu tenho certeza que ele vai dar muito bem, se Deus quiser. Enquanto nós temos pessoas que não foram quase que nada votadas aqui em Arcos, que está ajudando, tentando ajudar, como o caso do Diego, infelizmente, nós temos pessoas, nós temos deputados que já destinaram várias emendas parlamentares para o nosso município, mas que, infelizmente, detêm assessoria com tamanha mesquinharia capaz de impedir benesses para o nosso município, ou especificamente para a instituição educacional. Então, a nossa instituição, onde eu estou consultora, foi lamentavelmente perseguida por assessor, né, que tem projeto pessoal, nunca teve projeto de cidade, que impediu a vinda de uma verba de um parlamentar, aliás, um parlamentar que eu admiro muito, que não veio para Arcos por pura vaidade. Então, isso aí acontece nas lides da política. Então, eu não poderia deixar de expressar isso aqui, enquanto tem deputados que nem aqui vieram, não tem ajudando. Nós temos aí também assessoria de parlamentar sério, impedindo que, por questão ética, eu não vou falar nome aqui, porque que eu acho que tudo que vier para o município é bem-vindo, seja parte de onde for, porque ninguém vai lá e pedir nada pessoal, a gente pede para o município e para nossas instituições. Então, como nós vimos aí, né, o Antônio Carlos Arantes destinando essa subvenção, é muito saudável, e quisera todos nós, né, se fôssemos contemplados, que cada um ajudasse um pouco, porque, afinal, eles são votados, então tem que dar esse respaldo. Mas eu deixo aqui a minha menção de repúdio, né, a esse assessor de comunicação que impediu que viesse essa verba, por questão pessoal, que nunca existiu, né, e que, infelizmente, eles criam, né, e não sabem usar o poder. Acham que estão com todo o poder, acham que isso aí não vai passar, mas isso aí é a imaturidade, um dia aprende. E, em tempo, eu gostaria de pedir ao nosso presidente que enviasse uma menção de votos de condolência à família da Maria do Carmo Bedeschi Rosa, nossa ilustre professora, que dedicou seus trabalhos muitos anos nas nossas escolas, que está aí aposentando, e pelo falecimento da Dona Maria, sua mãe, que veio a falecer, e ela também é a mãe do Ivens, que foi funcionária da prefeitura. Enfim, uma família também que se estabeleceu em Arcos, mais de 30 anos, quando, na época do Banco Real, ele veio acompanhando para gerenciar o Banco Real, o nosso saudoso José Rosa. Então, eu gostaria de pedir ao senhor presidente que enviasse esses votos de condolência à família da Bedeschi, que é uma pessoa que lutou muito para a nossa educação, o Ivens, e que a Dona Maria esteja em bom lugar, né, que Deus a tenha. É só isso, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês. A palavra continua franca. Vereador Eduardo. Senhor presidente, colegas vereadores, imprensa aqui presente, ouvintes da Rádio Cidade, plateia, eu gostaria só de fazer um comentário que saiu, né, domingo passado, né, na primeira página do jornal Correio Centro-Oeste, sobre nessa assessoria de comunicação do Executivo, lamentando o que eu e o líder do prefeito, nós cobramos aqui sobre convites, e eu acho que quando a pessoa erra, tem que aceitar o erro, e o assessor, não sei se foi com autorização do prefeito, né, passou para o jornal, até onde eu parabenizo, né,
o dono do jornal Correio Centro-Oeste, Tarcísio Nunes, que até publicou da última reunião, viu o tanto que eu e o líder do prefeito, assim, apenas cobramos, até o vereador José Aparecido já havia cobrado em reuniões passadas, e o assessor diz: lamentamos a forma indelicada e deselegante encontrada pelos vereadores. Eu acho que eu que lamento a forma do que ele errou, que não mandou ofício para nenhum dos vereadores aqui, procurei saber, e eu não aceitar o erro. Isso eu gostaria de constar até em ato, senhor presidente, que, né, não tem nada contra, sempre, né, claro, no passado fomos convidados, e agora, né, desde que não mandou convite, o próprio líder não ia, né, nem se falar uma coisa que não houve, e eu jamais gosto de mentira também. Então, só gostaria de deixar aqui bem claro que nós não fomos convidados e que, né, acredito eu que o prefeito não ia, né, autorizar ele a publicar aqui com as próprias palavras dele. Não acredito. Que ele tem muita força com o prefeito de responder sem ser comunicado. Então é só isso, senhor presidente. A palavra continua franca aos senhores vereadores. Palavra vereador Vilmar. Eu sugiro ao vereador Zeneca, a Marlene, que nós formássemos uma comissão, né, para olhar com carinho a respeito, também os outros vereadores também, o apoio de todos, a Secretaria do Meio Ambiente, que eu já fiz essa indicação há muito tempo atrás, mas não tive êxito, que eu acho que Arcos, na área de meio ambiente, está deixando muito a desejar. Mas não é pouco, não, é muito. É uma vergonha, entendeu, o que está acontecendo, principalmente na nossa comunidade lá da Boca da Mata. Todos os vereadores que quiserem lá ver, chegar na porta da CSN, o barro que está lá, para quem quiser ver. Os carros tudo lameado de barro, carrega os caminhões, entornam tudo na BR. E eu acho que é muito injusto certas coisas que acontecem no nosso município, que às vezes pequenos agricultores são multados pelo corte de uma árvore, e essas empresas parece que não tem lei para elas. Este é o meu ponto de vista, este é os olhos de quem quiser ir lá ver, qualquer vereador chegar lá para ver o asfalto de uma empresa de grande porte, com aquela lama que está aquela empresa CSN. Que eu acho um absurdo, que nenhum cidadão não pode ir lá com o carro limpo, que chega na portaria da CSN, que está tudo lambrecado de pó. Por que tem só lei para certas pessoas e não tem lei para essa companhia siderúrgica nacional? Eu acho que isso é um absurdo. Eu acho que os vereadores aqui dessa Câmara Legislativa, o prefeito, eu acho que isso é o cúmulo do absurdo que acontece em Arcos, e que nós não temos órgãos competentes, eu vou falar assim, porque está lá para qualquer um ver, e que já foi denunciado, e que ninguém toma providência nenhuma. Então eu peço ao presidente dessa Casa Legislativa, o assessor de comunicações, o senhor Gilberto, para tirar fotos, filmar, abaixo-assinado, o que for preciso. Eu acho que nós vereadores aqui, nós não podemos deixar acontecer o que está acontecendo aqui em Arcos. Nós temos lá 3 represas, número 1, número 2 e número 3. Nasci naquela comunidade. Hoje, a represa número 1 está toda domada por pó calcário, que foi destruído várias nascentes, morreram várias qualidades de peixes, e nenhum órgão não fez nada. Entendeu? Está lá para qualquer pessoa ver. Eu acho assim, é o cúmulo do aabsurdo, aonde que tinha 3 represas, que eram uma maravilha,
que às vezes era proibido de entrar ali para pescar, mas matava a fome de muitas pessoas, que hoje não tem nenhum peixe mais, acabou tudo. Nascentes que tinha na beira da pedreira, que foram mortas. Então eu acho uma injustiça muito grande em que está acontecendo naquela nossa região, e que eu não estou contra nenhum emprego, eu estou querendo a despoluição daquela localidade. A gente sabe que falar assim, vai acabar, não vai acabar, mas pelo menos amenizar, entendeu? Porque investe em vários setores e não investe, entendeu, no que é mais necessário, que é a despoluição. A Lafarge faz seu dever de casa. Ela varre toda a sua chegada da sua empresa, todo dia, de manhã e de tarde. Podem, qualquer vereador ir lá para presenciar isso. Agora, a empresa CSN, eu acho que ela não está convivendo com o meio ambiente, não. Ela está contra o meio ambiente. Porque o que está acontecendo ali é um desdeixo para todas as pessoas que transitam ali. Meu tio é um, Ticacilo é um que transita ali, entendeu? Que tem um carro novo, mas que tem que lavar toda hora que ele passar ali, porque não tem condição, gente. Aquilo ali é um absurdo. Pode lá qualquer vereador ver, presenciar, que aquilo ali é vergonhoso. Então eu acho que nós, vereadores, temos de dar as mãos, unirmos para uma coisa que é o dever de uma empresa agir no que é mais necessário de uma empresa, é na área do meio ambiente. E ali está um poucaso. Pode qualquer pessoa presenciar. Eu acredito também que até o Jaime do Portal Arcos já presenciou isso, que eu creio que ele já teve lá, que eu já vi muitas vezes ele passar por ali. Então eu acho um absurdo. E peço a todos os vereadores que nós façamos mais uma indicação, pedindo ao prefeito que dê essa secretaria ao nosso povo de Arcos, Secretaria da Agricultura, Secretaria do Meio Ambiente. Nossa população está perdendo muito com isso. O prefeito, os vereadores, a gente tem de pensar em passos largos para a nossa população, porque tudo bem que está gerando emprego, está pagando os impostos, mas não está deixando muito a desejar na área do meio ambiente. Então, eu peço ao presidente dessa Casa Legislativa, a partir de semana que vem, se eu puder contar com a Marlene, o Zeneca e outros vereadores. Companheiro, é uma parte só. Eu daria uma sugestão, você bem disse aí, que não há uma penalização ou uma chamada de consciência para essas empresas na questão ambiental. Mas os pequenos continuam sendo multados, às vezes até mesmo por limpar um rego d'água, né? Como eu fui vítima de multa por causa de um rego d'água. Agora, eu te sugeriria a nós chamarmos a televisão. Eu topo a parada, vamos chamar a televisão, a TV Globo, porque só age dessa forma. Porque eu tenho a gente tem pedido, você tem pedido muito, você tem procurado os órgãos competentes, nós temos batido nessa questão ambiental aqui, você tem sofrido muito, nós somos testemunha ali, a gente também, porque nós somos vizinhos ali, os peixes já não tem mais, os córregos, os pequenos córregos já não tem mais, a gente não vê mais nada correndo, estão secando. Então, cadê a responsabilidade social? Leva nossas riquezas. Quando tem uma Santa Casa clamando, a única da cidade, que ampara todos esses funcionários, bom, ruim, ampara. Então, a gente não tem o respaldo. E eles vêm, levam nossas riquezas, todo o imposto não fica aqui, é uma mixaria que fica na nossa cidade, deixa os buracos na nossa cidade e continua jogando terra na cara de todo mundo. Então, eu sugeriria
que nós agíssemos, né, urgente, chamasse os meios de comunicação, TV, porque aí a TV vai mostrar para o Brasil inteiro, né, os desmandos. É o preço do progresso? Não. É o progresso com sustentabilidade. Então, se exige dos pequenos, tem que exigir dos grandes. Então, eu me coloco à sua disposição. Eu até quero que fique gravado também que o assessor de comunicações dessa casa, eu até pedi, quando eu era presidente dessa casa, que ele entrasse em contato com o gerente da CSN e que marcasse uma reunião, que eu ia estar nessa reunião, eu mais ele, e que infelizmente eu não tive êxito e não tive nenhuma resposta, entendeu? Que ele é testemunha disso, porque eu acho que a gente tem de primeiro haver um diálogo, a gente conversar por educação, entendeu? E explicar o que está acontecendo. Então, isso eu tenho a minha tranquilidade em que eu fiz isso. Mas, infelizmente, eles não quiseram me atender, não deram a mínima para o meu pedido. O assessor de comunicações é testemunha disso. Então, eu vou abraçar essa causa, eu já falei aqui nessa Casa Legislativa. Conto com o apoio dos vereadores que quiserem me acompanhar, porque eu acho que a lei ela tem que ser para todos, entendeu? Porque a lei ela é para todos, e não só para os pequenos. Eu queria uma palavrinha também. Concedida a parte, Zé Neco. Eu estou de prova também que a gente vê, que nós passamos lá, e a estrada que a gente passa, que eu trabalho, você está de prova disso tudo que você disse aí, a gente está convivendo com isso. Mas o que eu disse, talvez eu não expliquei direito, lá no caso do Rato de São Pedro, é porque lá ainda está longe de onde estão explorando. E nas minas que está nascendo água lá, está saindo terra em vez de água quando dá enchente, e tampando as grutas, que não tem água. Então, a distância que está a mineração, e o tanto que deve de ter gruta, onde é que tinha água e conservava as águas, e quando estava conservando os rios, que hoje está saindo, em vez de água, está saindo pó calcário. E a hora que dá aquelas enchentes, fica aquele rastro de pó calcário em cima no lugar da água.